Você sabia que a maioria dos empreendedores do Brasil tem medo de abrir um negócio por causa da altíssima taxa de falência? Pois é, de acordo com o Sebrae, quase 50% das empresas fecham as portas antes de completar 5 anos. Mas o que pouca gente fala é que existem alguns tipos de negócios que, estatisticamente, dão errado com muito mais frequência do que outros. Nesse vídeo eu vou te mostrar 6 negócios que quase sempre fracassam, apesar de às vezes não parecer. E vou te explicar os motivos por trás disso. Se você está pensando em empreender, precisa assistir até o fim, porque saber o que não fazer pode ser tão valioso quanto saber o que fazer. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, clica no sininho para ser avisado sobre os próximos vídeos, se inscreva aqui no meu canal e compartilhe esse vídeo com alguém que esteja pensando em empreender, porque o que você vai aprender aqui hoje pode literalmente te salvar de perder anos de trabalho e milhares de reais. Bom, então vamos direto ao que interessa. O primeiro tipo de negócio que dificilmente dá certo no Brasil, apesar das pessoas acreditarem ao contrário, são as academias. Abrir uma academia é um sonho recorrente para quem é apaixonado por musculação, crossfit ou esportes em geral. A ideia parece perfeita: unir paixão e negócio, treinar no próprio espaço, conviver com pessoas com os mesmos interesses e ao mesmo tempo lucrar. Só que a realidade é bem mais dura do que a maioria imagina. Pesquisas do setor mostram que mais de 70% das academias no Brasil não passam no 3º ano de funcionamento. Isso mesmo, e isso significa que de cada 10 empreendedores que decidem apostar nesse mercado, apenas 3 conseguem se manter de pé depois de algum tempo. E por que isso acontece? Porque a maioria das academias nasce como um hobby e não como um negócio realmente estruturado. O dono gosta de treinar, junta alguns amigos, aluga um espaço simples, compra meia dúzia de equipamentos e acredita que apenas isso já será suficiente para atrair clientes e gerar lucro. Mas o mercado fitness no Brasil é muito mais competitivo e profissional do que parece. Quem acha que só a paixão pelo treino vai sustentar o negócio, quase sempre descobre tarde demais que a paixão não paga as contas. O verdadeiro motor do lucro em uma academia não é a esteira, a bicicleta ou o supino, é a gestão. É a forma como você planeja, administra e diferencia o seu negócio. E é justamente aí que a maioria erra. O primeiro problema costuma ser a ausência de um plano de marketing. Muitos donos de academia acreditam que basta abrir as portas e os clientes vão aparecer sozinhos. Só que hoje o consumidor tem dezenas, centenas de opções, inclusive aplicativos de treino online e academias low cost espalhadas em cada esquina. Sem uma estratégia de divulgação bem pensada, que envolva presença digital, campanhas segmentadas e um posicionamento claro, a academia simplesmente vai ficar invisível ao público. O segundo problema é a precificação errada. Outro erro comum é definir o preço da mensalidade no achismo ou tentando copiar a concorrência. O problema é que cada modelo de negócio tem custos diferentes. Se o valor é baixo demais, não cobre as despesas fixas. Se é alto demais, afasta clientes. Resultado, a academia começa a sangrar dinheiro até não resistir mais. O terceiro problema das academias é a falta de produtos e serviços complementares. Muitos empreendedores se limitam a cobrar apenas a mensalidade básica, mas academias rentáveis entendem que o segredo está em ampliar o ticket médio. Isso pode ser feito com planos premium, treinos personalizados, consultorias de nutrição, aulas especiais, venda de suplementos, roupas esportivas e até parcerias com fisioterapeutas. É claro que existem exceções. Grandes redes como a Smart Fit criaram um modelo de escala baseado em mensalidades acessíveis, alto volume de clientes e processos extremamente padronizados. Do outro lado, academias de luxo apostam em diferenciação total, espaços sofisticados, serviços exclusivos e experiência premium para quem pode pagar mais caro. Esses modelos funcionam porque foram pensados com estratégia, capital e clareza de posicionamento no mercado. Mas para o pequeno empreendedor que entra nesse mercado apenas com a paixão, sem diferencial, sem caixa, sem estratégia sólida, as chances de sucesso são mínimas. A concorrência é feroz,
Os custos fixos são altos e a fidelização de clientes exige mais do que boa vontade. Se você ama treinar, ótimo, continue treinando, mas se quiser transformar essa paixão em negócio, pense 1000 vezes antes de abrir uma academia. Paixão move o sonho, mas só gestão salva o negócio. O segundo negócio que provavelmente será uma canoa furada para você são as lavanderias de lavagem a seco. Durante muito tempo, ter uma lavanderia a seco era visto como um investimento sólido e até glamuroso. Esses negócios prosperaram em épocas em que roupas sociais, ternos, vestidos sofisticados e tecidos delicados faziam parte da rotina de milhões de pessoas. Era quase um serviço indispensável. Executivos precisavam de camisas impecáveis todos os dias. Famílias lavavam peças especiais para tratamento adequado e até mesmo roupas de cama e cortinas passavam por esse processo. Mas os tempos mudaram, e mudaram muito. Hoje as lavanderias a seco enfrentam uma tempestade de transformações que reduziram drasticamente a demanda. A primeira delas está dentro da própria casa das pessoas. A popularização de máquinas de lavar modernas, de alta qualidade, com programas específicos para roupas delicadas, tecidos sintéticos e até funções de secagem que antes só eram encontradas em serviços profissionais. Isso significa que boa parte do que antes precisava ser lavado fora de casa hoje é resolvido em poucos cliques no painel da máquina. Outro fator decisivo foi a mudança no estilo de vida causado pelo home office. Com menos pessoas trabalhando em escritórios e menos necessidade de roupas sociais no dia a dia, a procura por serviços de lavagem de ternos, camisas e vestidos de trabalho caiu de forma brutal. E lavanderias comuns fazem isso sem ser a seco. Afinal, quem passa a maior parte do tempo em casa não precisa enviar roupas formais semanalmente para uma lavanderia especializada. Essa tendência, acelerada pela pandemia, se consolidou como um novo hábito. Mas o problema não é apenas a queda de clientes. Existe também um risco oculto que assombra muitos donos de lavanderias a seco: o impacto ambiental. Isso porque o processo tradicional em lavanderias a seco utiliza solventes químicos que podem contaminar o solo e a água subterrânea. E quando isso acontece, o empreendedor pode ser obrigado a arcar com uma descontaminação ambiental extremamente cara, que pode variar de dezenas a centenas de milhares de reais, dependendo, claro, do nível do dano. Ou seja, além de ter um negócio em queda de demanda, ainda existe a ameaça de uma dívida ambiental capaz de inviabilizar completamente essa operação. Bom, de qualquer forma, o mercado já percebeu essa mudança. O número de lavanderias a seco independentes vem caindo drasticamente ano após ano no Brasil e em diversos países do mundo. As que ainda sobrevivem, muitas vezes, se sustentam mais por contratos pontuais com hotéis, hospitais ou restaurantes de alto padrão do que pelo consumidor comum. Isso mostra que, apesar de ainda haver espaço em nichos específicos, o modelo tradicional das lavanderias a seco perdeu a relevância que já teve. Claro, existem alternativas. Algumas lavanderias tentam se reinventar, oferecendo serviços de delivery, assinaturas mensais e até utilizando processos mais ecológicos, sem químicos agressivos. Mas a verdade é que essas adaptações exigem investimento, inovação, muitas vezes um reposicionamento completo do negócio. Abrir uma lavanderia a seco pode até soar como um negócio tradicional e seguro, mas a realidade é que cada vez menos pessoas precisam desse tipo de serviço. Enquanto isso, as lavanderias tradicionais, normais, não a de lavagem a seco, estão em crescimento. O terceiro tipo de negócio que normalmente dá errado no Brasil são hotéis independentes. Muita gente sonha em abrir uma pousada charmosa à beira do mar ou um hotel boutique em alguma cidade turística. A ideia parece irresistível: receber hóspedes de todo mundo, criar um ambiente aconchegante e viver do turismo. Mas a realidade do setor hoteleiro, principalmente para quem tenta atuar de forma independente, é bem diferente e, na maioria das vezes, decepcionante. A primeira barreira são os custos fixos altíssimos. Diferente de outros negócios que podem funcionar em horários reduzidos ou com poucos funcionários, um hotel precisa estar em operação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso significa equipe de recepção, limpeza, manutenção, lavanderia, segurança, cozinha, se houver restaurante, claro,
e gestores para coordenar tudo. Só a folha de pagamento já consome uma parte enorme do faturamento. E mesmo que os quartos estejam vazios, você continua pagando energia elétrica, água, internet, impostos, manutenção e toda a sua equipe. Outro desafio é a concorrência desleal que surgiu com a ascensão do Airbnb e de plataformas semelhantes. Muitos viajantes preferem alugar casas ou apartamentos inteiros, muitas vezes mais baratos e com privacidade. Além disso, grandes redes hoteleiras como Accor, Hilton e Marriott conseguem negociar preços agressivos e oferecem vantagens que um pequeno hotel não consegue bancar, como programas de fidelidade globais, marketing internacional, aplicativos próprios e uma estrutura que garante segurança e padrão de qualidade. E o que sobra para os independentes? Margem de lucros baixíssima. Em muitos casos, o faturamento mensal mal cobre as despesas fixas. O lucro líquido, quando existe, costuma ser pequeno demais para justificar todo o esforço e a pressão e os riscos desse negócio. Não é raro ver pousadas encantadoras fechando as portas poucos anos depois de abertas, justamente porque os donos subestimaram os custos e superestimaram o fluxo de hóspedes. Além disso, hotéis independentes sofrem com a sazonalidade. Em cidades de praia, o movimento é intenso no verão e nos feriados, mas despenca no restante do ano. Em destinos de inverno, o contrário acontece da mesma forma. Isso exige uma gestão financeira impecável para equilibrar os períodos de alta e de baixa demanda. Sem reservas financeiras, muitos estabelecimentos simplesmente não resistem à primeira baixa estação. Claro, existem exceções. Quem já possui o imóvel próprio em uma localização privilegiada e o enxerga como uma forma de gerar renda extra, pode encontrar algum equilíbrio. Da mesma forma, famílias que transformam suas casas em pequenas pousadas e cuidam pessoalmente da operação conseguem reduzir custos e manter o negócio viável e rentável. Mas para quem sonha em enriquecer com um hotel charmoso e aconchegante, a realidade é dura, o risco de frustração e prejuízo é enorme. Em resumo, abrir um hotel independente é muito mais um projeto de paixão do que uma decisão racional de investimento. Se a ideia é viver de turismo, talvez seja mais seguro explorar alternativas como locações por temporada via plataformas digitais que oferecem menos riscos, menos custos fixos e mais flexibilidade. Ter uma pousada pode parecer um sonho romântico, mas na prática, para a maioria dos empreendedores, acaba se tornando um pesadelo financeiro difícil de sustentar. Vamos ver agora o quarto tipo de negócio que tem tudo para dar errado no Brasil: lojas físicas de varejo. Abrir uma loja física já foi por muito tempo o grande sonho de quem queria começar o empreendedorismo. Uma vitrine bonita, clientes entrando, saindo com sacolas cheias, parecia o caminho natural para construir um negócio sólido. Mas o cenário mudou radicalmente nos últimos anos. Hoje, o varejo físico é um dos segmentos mais arriscados para quem quer começar sem capital, sem marca forte e sem estratégia digital integrada. O primeiro obstáculo são os custos fixos altíssimos. Aluguel de ponto comercial em shoppings ou em ruas movimentadas pode facilmente ultrapassar o valor de dezenas de milhares de reais por mês. Além disso, entram nas contas condomínio, energia, impostos, taxas municipais e, claro, folha de pagamento dos funcionários. Antes mesmo da loja abrir as portas, o empreendedor já está sufocado por uma estrutura de custos difíceis de sustentar. O segundo desafio é o estoque, que além de caro é um risco constante. Produtos parados significam dinheiro empatado e perda de capital de giro. Se a mercadoria não vende, você precisa liquidar com descontos, muitas vezes vendendo abaixo do preço de custo. Isso sem falar no risco de obsolescência, principalmente em segmentos como moda e eletrônicos, onde as coleções e os modelos mudam rápido demais. O que está na vitrine hoje pode não ter mais valor amanhã. E talvez o ponto mais determinante seja o comportamento do consumidor. O brasileiro se acostumou a comprar online. Plataformas como Amazon, Shopee, Mercado Livre e até Magazine Luiza oferecem preços competitivos, variedade absurda e cada vez mais entregas ultra rápidas e baratas. A comodidade de escolher um produto no celular e receber em casa em poucos dias ou até em poucas horas transformou a experiência de consumo. Ir até uma loja física se tornou exceção, não regra.
Essas mudanças explicam uma estatística assustadora. A cada 10 lojas físicas abertas no Brasil, 7 fecham as portas em menos de 3 anos. Isso significa que a maioria dos empreendedores que apostam apenas no modelo tradicional de varejo físico acabam acumulando dívidas e prejuízos antes mesmo de alcançar o ponto de equilíbrio. Claro, existem nichos que ainda funcionam e funcionam bem. Lojas de conveniência em locais estratégicos, farmácias, mercados de bairro e negócios que combinam experiência presencial com forte presença digital conseguem sobreviver e até prosperar. Mas para quem pensa em abrir uma lojinha bonitinha de roupas, eletrônicos ou acessórios sem diferencial competitivo, o risco é enorme. O futuro do varejo não é o físico sozinho, mas sim a integração com o digital. Hoje, até grandes marcas já tratam a loja física como vitrine, mas o grosso das vendas acontece online. O chamado modelo Omnichannel, que combina presença física e digital, é o que mais cresce. E isso exige investimento pesado em tecnologia, logística, marketing digital, áreas que costumam estar fora do alcance da maioria dos pequenos empreendedores que sonham em começar com uma lojinha de rua. Em resumo, o varejo físico deixou de ser o primeiro passo ideal e se transformou em uma armadilha para iniciantes. Quem não entender a força do digital e insistir apenas no modelo tradicional, dificilmente vai conseguir sobreviver. Se você quer vender produtos, pense no digital. O físico sozinho já não se sustenta mais. O jogo mudou e só quem se adapta consegue jogar. E agora vamos para o quinto tipo de negócio que dificilmente vai dar certo: restaurantes. Isso mesmo, poucos negócios despertam tanto encanto quanto abrir um restaurante gostoso. A ideia de receber pessoas, oferecer boa comida e ver clientes satisfeitos faz parte do sonho de milhares de empreendedores no Brasil e no mundo. Mas por trás desse glamour existe uma dura realidade. Abrir um restaurante no Brasil é uma das apostas mais arriscadas do mercado. Segundo o Sebrae, cerca de 60% dos restaurantes fecham ainda no primeiro ano e 80% não resistem até o 5º ano de operação. Mas por que tantas pessoas fracassam nesse setor? Os motivos são claros e se repetem em praticamente todo o país. O primeiro é o custo fixo altíssimo. Manter um restaurante significa arcar com um aluguel de ponto comercial, muitas vezes em regiões de grande fluxo e, portanto, de aluguel caro. Pagar uma equipe numerosa com cozinheiros, garçons, auxiliares, caixas, equipe de limpeza. Além, lógico, das despesas como água, luz, gás, licença sanitária e impostos. Só esse conjunto já cria uma pressão financeira enorme antes mesmo de abrir as portas para o primeiro cliente. O segundo grande problema de restaurantes é o estoque altamente perecível. Diferente de uma loja de roupas ou de eletrônicos, a mercadoria de um restaurante tem prazo de validade curtíssimo. Carne, legumes, frutas, massas, molhos, tudo pode estragar em poucos dias. Isso significa que o empreendedor precisa ter um controle de compras quase perfeito para não perder dinheiro com desperdício. E na prática, a maioria não consegue equilibrar bem esse processo. Além disso, há a concorrência brutal. Basta caminhar por qualquer avenida movimentada para ver vários bares, restaurantes e lanchonetes lado a lado brigando pelo mesmo cliente. Como se não bastasse a competição física, ainda existem os aplicativos de delivery, que aumentaram o acesso dos consumidores a milhares de opções, mas também comprimiram as margens de lucro dos donos de restaurantes, já que as taxas cobradas pelas plataformas podem chegar até a 30% do faturamento. Outro fator crítico são as margens extremamente apertadas. Mesmo com um bom fluxo de clientes, muitas vezes o lucro líquido de um restaurante mal passa de 10% do faturamento. Isso significa que qualquer deslize, um aluguel atrasado, uma queda de movimento ou um aumento do preço dos insumos pode colocar todo o negócio em risco. Não é à toa que muitas histórias começam com entusiasmo, mas terminam em dívidas. Quem abre restaurante apenas pelo amor à gastronomia, sem planejamento sólido, sem capital de giro robusto e sem conhecimento de gestão, quase sempre vê o sonho virar um pesadelo financeiro. Vale destacar que franquias de fast food tendem a ter taxas de sobrevivência muito melhores, justamente porque operam com processos padronizados, cardápio enxuto e maior previsibilidade de vendas. Já os restaurantes independentes, especialmente
Aqueles que tentam se sustentar apenas pelo diferencial do sabor delicioso, sem gestão eficiente e sem marketing consistente, entram em um verdadeiro campo minado. Em resumo, abrir um restaurante é sim possível, claro, e pode ser lucrativo, mas exige planejamento financeiro rigoroso, controle de estoque milimétrico, gestão de equipe profissional e, acima de tudo, um modelo de negócio que realmente se destaque. Quem abre restaurante apenas pelo sonho da gastronomia quase sempre fecha pelas dívidas. Paixão sem gestão é a receita certa para o fracasso. Outro modelo que costuma não funcionar é venda online através da Amazon Fulfillment e Marketplaces. À primeira vista, vender em Marketplaces parece a fórmula perfeita para ganhar dinheiro rápido. Nos Estados Unidos, o modelo de Amazon Fulfillment já foi considerado uma mina de ouro. No Brasil, muitas pessoas acreditam que podem repetir o sucesso em plataformas como Mercado Livre, Shopee ou até mesmo a própria Amazon. A lógica parece simples. Você compra produtos, cadastra na plataforma e deixa que o tráfego gigantesco desses sites leve clientes até você. Bonito, né? Mas por trás dessa aparente facilidade existe um campo minado que derruba milhares de vendedores todos os anos, todos os dias. O primeiro grande obstáculo é a concorrência desumana. Nos marketplaces, você não concorre apenas com outros pequenos empreendedores brasileiros. Muitas vezes você está competindo diretamente com fornecedores chineses, por exemplo, que vendem os mesmos produtos a preços mais baixos, com margens quase impossíveis de acompanhar. Isso cria uma verdadeira guerra de preços, onde a maioria perde. O segundo problema são as margens de lucro baixíssimas. Entre o custo de aquisição do produto, taxas de importação, lógico, quando são produtos importados, impostos, fretes e, claro, as comissões cobradas pela própria plataforma, sobra muito pouco para o vendedor. Muitos acabam vendendo bastante, mas sem ver o dinheiro no final do mês, ou até acumulando prejuízos por subestimar os custos da plataforma. Outro ponto crítico é a dependência total da plataforma. Quando você constrói seu negócio dentro de um marketplace, está nas mãos do algoritmo daquele marketplace. Se por algum motivo a plataforma decidir mudar a regra de exibição, aumentar as taxas ou suspender a sua conta, todo o seu faturamento pode desaparecer de um dia para o outro. É como construir uma casa em um terreno que não é seu. Você nunca tem segurança de nada. Além disso, o vendedor não tem controle sobre seus clientes. Você não cria listas de e-mail, não tem acesso a dados para relacionamento direto e, portanto, não consegue fidelizar direito. Quem compra de você hoje pode nunca mais lembrar da sua loja, já que a experiência está associada à plataforma e não à sua marca. Isso impede a criação de um negócio sólido e duradouro, já que tudo depende de vender sempre para novos clientes, em um ambiente que é super competitivo. Exemplos de prejuízos não faltam. Vendedores que investem pesado em estoque para aproveitar uma onda de demanda quando o algoritmo rebaixa seus anúncios ou surge um concorrente internacional, acabam com o depósito cheio e o caixa vazio. Ou ainda empreendedores que apostam em produtos da moda, mas descobrem tarde demais que a febre passou antes mesmo de recuperarem o investimento. É claro que existem casos de sucesso, óbvio, e principalmente entre quem consegue importar direto, negociar bons volumes e trabalhar com diferenciação. Mas a realidade é que a maioria entra sem estratégia, acredita na promessa da renda fácil e acaba descobrindo que marketplaces são negócios de margens mínimas e riscos máximos. Se o seu negócio depende 100% de uma plataforma, te aviso já de agora, você não tem um negócio, você tem um risco enorme e cedo ou tarde vai pagar o preço dessa dependência. Bom, esses são os 6 negócios que quase sempre dão errado aqui no Brasil: academias, lavanderias a seco, hotéis independentes, lojas de varejo físico, restaurantes e vendas via marketplaces. O objetivo aqui não é te desanimar, mas te alertar. Se você for entrar em algum deles, saiba que vai precisar de muito preparo e estratégia para não virar estatística. E por quê? Informação como essa pode literalmente salvar alguém de perder anos de trabalho e todo o dinheiro investido. No jogo dos negócios, escolher bem onde não investir pode ser a sua maior vitória. Apenas pense bem antes de investir em um desses 6 tipos de negócio. Agora, eu quero saber, qual desses negócios você já pensou ou está pensando em abrir? Comenta aqui embaixo.
E antes de sair, não esqueça de deixar o seu like, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos, compartilhe esse vídeo com quem está pensando em abrir um novo negócio e se inscreva aqui no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!